E, gente, bom dia, paz do Senhor. Eu tô Ah, tremendo, o coração tá batendo 51 batimentos por minuto, mas vamos lá. Senhor, Deus sabe que eu pesquisei, Deus sabe que eu estudei, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de decorar e dificuldade para passar, mas eu quero pedir ao Senhor que venha me usar agora neste momento e que eu consiga transmitir conforme a tua vontade para o coração de cada um das pessoas que estão vendo, ouvindo e assistindo essa palavra, que o Senhor venha falar conosco e que possamos entender um pouco dos seus segredos aí nesse livro de Números. Quero deixar aí o microfone aberto para quem quiser, viu? Entra aí, nos ajude, nos auxilia. O estudo foi bom, aprendi bastante. Não vai ser difícil de entendermos não, tá bom? Abraço, que Deus abençoe a vida de cada um aí. Primeira coisa que eu fiz quando eu fui fazer esse estudo foi: Deus, por que o livro de Números? Né? Porque esse livro, se a gente pegar aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já diz, é Números. E, e por que Deus mandou que fosse escrito esse livro? Porque se a gente buscar na palavra, lá em Lucas está falando que contudo nenhum dos nossos fios de cabelo se perderá e até o cabelo da sua cabeça está contado. Quer dizer, no caso do André, do Eudes, chegou um outro rapaz agora, fica mais fácil, né? Até para Deus saber eu o número sei conta, né? Sei conta. fica mais fácil para Deus saber o número de cabelo que tem aí. Mas na cabeça igual a minha, do pastor Luiz, que é maior assim, fica mais difícil, né? E Deus sabe cada um dos fios de cabelo. Como Deus não saberia, então, o número de pessoas que estavam ali naquele deserto, a quantidade de pessoas que estava conduzindo até a terra prometida? Né? Deus sabia de todas as pessoas que estavam ali, o nome de cada um, a procedência de cada um, mas ele pediu para que fosse feita uma contagem ali. Né? Esse é um dos detalhes do livro de Números, que vai ser o censo. E os olhos do Senhor está em todo lugar, está sobre todos, não é verdade? Então vamos lá, estou nervoso. O autor desse livro, quem é o autor desse livro? Bem, Moisés. E se a gente buscar no próprio livro de Números, lá no capítulo 32, vai falar, né, que escreveu Moisés as suas saídas e jornadas conforme lhe falou o Senhor, né? Conforme o mandato de Deus, conforme Deus mandou, ele escreveu. Então ali já nos dá a certeza de que foi Moisés mesmo quem escreveu esse livro. Esse livro data de mais ou menos 1400, 1500 anos antes de Cristo. É um livro que é destinado aos próprios israelitas, né? O propósito principal desse livro é o encorajamento e a preparação do povo para a conquista da Terra Prometida. E aqui eu quero deixar lá dentro que esse livro também ele nos encoraja, porque foi no deserto que o Senhor realizou a maior quantidade de milagres. E Deus fez e Deus faz milagres até hoje, eu sou prova viva disso. Mas no deserto ali a gente vê a mão do Senhor o tempo todo, milagres de Deus acontecendo o tempo todo. O povo tinha saído do Egito diante de milagres do Senhor e ele continuou fazendo esses milagres durante o tempo ali do deserto. O propósito, né, esse é o propósito principal do livro, que é encorajar, é nos encorajar. O tema central é a conclamação, né, de Deus, Deus chamando o povo, Deus
clamando o povo para adorá-lo, né? E a fidelidade de Deus, né? Deus mostrando ali a fidelidade dele. E chamando o povo para que o povo seja fiel a Deus e chamando ali pessoas para poder o servi-lo, né? Ele queria um exército que o servisse. Esse é o tema central, é Deus proclamando o povo para servir. E hoje o tema central também da nossa vida é essa, nós o servirmos, nós adorarmos a Deus. Eu acho que esse é o tema central da nossa vida, é o propósito principal nosso aqui na Terra, é adorar ao Senhor, é servir ao Senhor. Não mudou, Deus é imutável, né? E Ele continua conclamando, Ele continua nos chamando, Ele continua pedindo para que a gente o continue servindo. E para esse propósito Ele nos deu Jesus Cristo. A maior parte do livro acontece onde? A maior parte do livro acontece no deserto. De Cádiz até o deserto ali do Pará. É o quarto livro do Pentateuco, né? Este livro ele apresenta 2 recenseamentos, né? Ele apresenta o recenseamento ali no capítulo 1 e depois ele vai fazer um novo recenseamento lá no capítulo 26, na hora que eles estão já chegando, se preparando para poder assumir, né, para poder tomar posse da terra prometida. Outra coisa que nós vamos ver aqui é a contenda, né? Este livro ele vai apresentar os recenseamentos no capítulo 1 e 26, como eu disse. Ele vai mostrar também a contenda, segundo a atitude dos espias, né? A condenação do povo e Deus dando a graça e a dádiva para Josué e Caleb, porque eles creram. Deus está mostrando para a gente também nesse livro a nossa fé, que nós devemos crer que não importa o tamanho da nossa luta, não importa o tamanho do que nós iremos enfrentar, não importa o tamanho dos nossos gigantes, não importa se tem um rio na frente, se tem muralhas, se tem gigantes, se tem guerras. O que importa é que nós realmente tenhamos fé no Senhor e que nós possamos crer e que nós alcançaremos a salvação através disso. É um livro que falou, na verdade a Bíblia sempre fala comigo, mas esse livro falou de uma forma diferente, me deu mais munição para poder continuar servindo ao Senhor. Vai falar também, isso lá no capítulo 13 e 14, né, que são os capítulos chaves desse livro, e vai falar também da divisão dos despojos de guerra. Nós vamos ver isso aí, capítulo por capítulo, já. Esse livro faz alguns esclarecimentos relacionados aos sacrifícios e às ofertas, que envolve, inclusive, as quantidades, como que a gente deve ofertar, como que eles ofertavam, né? A ordem de Deus para contar o seu povo segundo a sua origem, né? E no primeiro recenseamento, né, a gente vai ver ali que tem em torno de 603.550 homens adultos do exército do Senhor. Segundo os cálculos, poderia ter ali 2 milhões de pessoas, população de Belo Horizonte. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte: estava ali Moisés conduzindo 2 milhões de pessoas pelo deserto, né? A população de Belo Horizonte. Vamos pôr aí que o pastor Luiz, mas o pastor Beto, que são pastor Jorge Linhares, né, são guerreiros aí. Convocar a população de Belo Horizonte para poder sair daqui e ir até onde? Até Brasília. Vamos falar que a gente vai lá para Brasília, lá para a manifestação lá, e vamos levar a população de Belo Horizonte. Imagina o que vai acontecer. Então, por aí nós podemos ter noção do que aconteceu ali naquele deserto. São 2 milhões de pessoas sendo conduzidas. Gente, não foi fácil aquele negócio, não. Foi complicado ali. O segundo recenseamento vai mostrar que mesmo Deus dizimando, né, Deus matando esse povo que pecou contra ele, que não teve fé, que não creu,
que Deus poderia conduzi-los para um lugar melhor. Eles chegaram lá no censo lá do capítulo 26, com basicamente a mesma quantidade de pessoas, né? A nova geração foi exatamente a mesma quantidade de pessoas que saiu lá do Egito. Então vamos lá, Números capítulo 1. No livro de Números, no capítulo 1, a gente vai ver, primeira coisa, o censo, a contagem do povo. Ali Deus vai dar ordens para que sejam contados segundo as suas tribos, né, segundo a tribo de cada um. Num total de 603.550 pessoas. No capítulo 2, a gente vai ver Deus dando ordem de como o povo deveria se proceder durante a marcha, durante o período que eles iriam passar no deserto. A orientação para a organização, inclusive, do tabernáculo, como é que deveria ser a organização do tabernáculo, como que as tribos deveriam se organizar. E no capítulo 3, a gente já vai ver a tribo de Levi, né, vai falar a respeito da tribo que não recebeu herança, né, a tribo que não iria receber, de como que seria sustentada essa tribo. Vai falar no capítulo 3 que todas as outras tribos deveriam entregar à tribo de Levi as ofertas, deveriam entregar à tribo de Levi os dízimos, né, o cuidado, né, que a tribo de Levi deveria ter com o tabernáculo, que eles estavam sendo separados para poder cuidar do tabernáculo ali durante 24 horas por dia, que essa era a missão dos levitas, né, cuidar do tabernáculo. Que os levitas também, a ordem de Deus aos levitas quanto à responsabilidade por montar, por desmontar, como que deveria ser feita a montagem da tenda da congregação ali, do tabernáculo, né, de como deveriam ser desmontados, como que deveria ser conduzido. Então, tudo isso está ali no capítulo 3. Eu não sei se era realmente dessa forma que vocês gostariam de estar ouvindo esse panorama. Isso mesmo, pastor Luiz? Tá ótimo, pastor. Manda ver que tá excelente. Tá? Foi feito também no capítulo 3 ali a contagem dos gersonitas, dos coatistas, dos meraritas, distribuído para cada um como que eles, qual que era a responsabilidade de cada tribo, né? Deus organizando o povo. Deus, durante esses 10 primeiros capítulos aí, Deus vai estar organizando o seu povo, Deus vai estar preparando o povo para poder marchar. Hoje nós estamos fazendo as coisas, eu até comentei aqui com o pastor Luiz agora, e vocês devem ter ouvido, está certo, está correto, é isso mesmo. Por quê? Porque às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e às vezes nós queremos montar o esqueminha, né, do nosso jeito, e a gente não obedece às ordens, às vezes a gente não obedece aquilo que é nos colocado para fazer, né, da forma que deve ser feita. Por exemplo, nós que fazemos parte do Ministério Infantil, pastor Beto ali, pastor Luiz, eles sempre nos orientam como que a gente deve fazer, e a gente não deve fazer as coisas do nosso jeito, a gente deve fazer as coisas da forma que nós somos orientados. É por isso que Deus orientou esse povo: olha, eu não quero que vocês vão de qualquer jeito, eu quero que vocês vão da forma que eu estou ensinando vocês irem. Ó, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, então, cada uma vai estar no lugar onde que eu estou te colocando. E foi isso que Deus fez. Deus falou quais as tribos que deveriam estar ao sul, quais as tribos que deveriam estar ao norte, qual a tribo que deveria estar na frente, qual a tribo que deveria estar atrás, quem estariam ao redor ali do tabernáculo. O tabernáculo foi colocado no centro, já mostrando que Jesus Cristo seria o centro das nossas vidas, que nós deveríamos estar olhando para o centro, né, que é Jesus Cristo.
Então, tudo foi bem organizado. A gente vai ver ali no capítulo 4 os deveres dos coatistas. O que os coatistas... Olha o cuidado de Deus com o seu povo. Ele falou assim, olha, vocês vão carregar as lonas, vocês vão carregar madeira, vocês vão cuidar dos utensílios do templo. Então, cada um tinha definido aquilo que deveria fazer, como deveria fazer, de que forma deveria fazer. Deus orientou tudo, e até o capítulo 4 aí você vai ver exatamente como é que Deus os orientou. Deus também chamou, engraçado, né, que o povo que menos trabalhou, aposentou muito cedo esse povo aí, viu, pastor Luiz? Olha, gente, o pessoal, eles entravam no sacerdócio aos 25 anos, e esse se aposentava aos 50, 25 anos de trabalho. Nós vamos ter que conversar lá com o presidente lá para mudar esse negócio dessa... mudar essas leis lá, porque... aqui o pessoal aqui só trabalhava 25 anos, hein? Por que agora a gente tem que trabalhar 35, 40 anos, não é? Não, o IBGE da época, a expectativa de vida era bem menor. E eles estavam no deserto, também morria mais cedo. É que lá na frente a gente vai ver que tinha umas cobrinhas lá complicadas lá no deserto lá também, que Deus mandou lá, mas esse Deus é maravilhoso demais, ele colocou o cara para trabalhar 25 anos só. Esse Deus é bom demais, viu? Pois é. E o sacerdote, o senhor está falando aí do capítulo 3, né? No 3:4, é uma coisa que sempre chamou atenção. Que os filhos de Arão foram consumidos, né, lá no 3:4, por falta de obedecer o que Deus tinha falado para fazer. Eles acharam que iam fazer do jeitinho deles, e eles foram consumidos. Deus era bom. Aqui a gente vai ver, até tem uma parte na frente que eu comento, que Deus ele é justiça, mas ele também era juiz. Ele falava assim, olha, eu estou cuidando de vocês, e quando o povo pecava e que Moisés se colocava diante do Senhor ali, ele perdoava o povo, mas tinha coisa ali que Deus consumia. Deus é juiz e justiça. No capítulo 5 e 6, a gente vai ver aí as leis a respeito da purificação do ambiente. Como é que o ambiente deveria ser? A questão dos leprosos, a questão dos adúlteros, né, da mulher adúltera, como que deveria se proceder com relação a eles, que eles deveriam ser colocados do lado de fora do arraial, né? A questão dos impuros também, das pessoas que tocavam em defuntos, das pessoas que tocavam em coisas mortas, né? Das pessoas que tinham ali as lepras, né? A gente vai ver tudo aí. No capítulo 6, a gente vai ver também a questão do nazireato. Ô, palavrinha abençoada, graças a Deus eu consegui falar. Mas são os nazireus, né? As pessoas que são consagradas, né? E entre eles, o mais famoso ali foi o Sansão. Quem não conhece a história de Sansão? Né? Que foi um nazireu que foi separado para o Senhor. Então, ali fala também a respeito das pessoas que são separadas, consagradas a Deus. São as leis de consagrar essas pessoas aí a Deus. Observar bem aí nos versículos 22, 23 e 27, né? No 22 e 23 fala a respeito exatamente dos nazireus. E Deus era tão organizado que eu quero convidá-los aí ali no capítulo 6, se alguém tiver com a sua Bíblia aí, no capítulo 6, a partir do versículo 24, da bênção apostólica. Olha que Deus organizado, até a forma de despedir o povo, Deus ensinou para eles lá, né? Deus ensinou para Arão. E fala que o Senhor falarão assim, ó. Fale aos seus filhos dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus é um Deus organizado, irmãos. Eu que sou desorganizado e eu estou com um monte de papel aqui, tudo bagunçado, porque eu estudei muito, mas Deus é organizado. No 7, vai falar a respeito das ofertas. Vai falar a respeito de como seria feito o sustento do tabernáculo. Oi? Ninguém falou aí, não? Não.
Eu ouvi a voz aqui, a voz do além, tá entrando a vozinha aqui do além aqui. Pode. Mas aqui, aí vai falar assim, a respeito do tabernáculo, de como que seria o sustento do tabernáculo. E Deus tem uma oferta para cada dia. Cada dia era dia de uma das tribos ofertarem ao Senhor. Né? Hoje a gente vê muita gente aí falando de oferta, de dízimo. Olha, Deus já pediu isso aqui lá no início, que a obrigação do sustento do tabernáculo eram dos príncipes aqui, dos reis. Né? Fala das ofertas dos príncipes aqui. No 8, a orientação de Deus aqui no 8 é a respeito do santuário. E a orientação de Deus para as 7 lâmpadas do candelabro. Deus orientando com relação à consagração dos levitas, como que deveria ser feita a consagração e a purificação. Como deveria ser feita a purificação das ofertas. Vai falar o direito da primogenitura, que Deus tem direito à primogenitura. Os levitas, que eram exclusivos ao serviço de Deus, aí tem referências, o pastor leu até 2 Timóteo aí, né? Tem referência lá em Timóteo 2, a questão da exclusividade do Senhor, que nós somos exclusivos a Deus, nós somos criaturas exclusivas do Senhor, né? E no versículo 8 vai falar a respeito, no capítulo 8 vai falar a respeito disso aí. No capítulo 9, legal esse capítulo 9 aqui, porque aqui é celebrada a segunda Páscoa. A orientação, né? E Deus chama a atenção para que eles celebrem ali no deserto a segunda Páscoa. Bom, queridos, e aí nós estamos chegando no capítulo 10. Deus ali, no versículo 10 do capítulo 9, Deus eu queria chamar a atenção para isso aqui, porque Deus fala que, inclusive, os imundos, as pessoas que estavam em pecado e os estrangeiros, que todos eles iriam celebrar junto a Páscoa. Deus não faz acepção, gente. Aqui Deus está mostrando que Ele não faz acepção. Hoje, infelizmente, a pessoa está em pecado, ele é separado, né, de ceiar. Eu queria chamar a atenção para Judas, porque Deus permitiu que Judas ceiasse com eles ali, sabendo quem era Judas. E aqui também Deus faz menção disso aí. E Deus fala lá no versículo 10 que as pessoas que estavam em pecado também iriam participar. Não sei se ele não quisesse mesmo, né? E era obrigado a participar da Páscoa. E no 10, a hora que eles vão começar ali a se preparar para partir, tem a convocação, de como que seria feita a convocação, a respeito das trombetas, de como seriam os sinais, porque era multidão, eram mais de 2 milhões de pessoas, e eu chamo a atenção para isso, era muita gente. Então não dava para ser na voz, não dava para ser no grito, não tinha microfone, não tinha caixa de amplificação, não tinha nada. Então tinha que ter alguma coisa para poder orientar o povo. Uma das orientações era a nuvem, né? Quando a nuvem se erguia, vamos embora, gente. Mas tinha que ter a convocação para que o povo se preparasse. E essa convocação era feita a respeito das trombetas. A partir do versículo 12, o povo faz a partida e começa a marcha. Começou a marchar e começou a reclamar também. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, o povo começa a querer voltar lá para o Egito, o povo começa a reclamar de Deus, falar que Deus já está querendo matá-los no deserto, mal começou a andar e já está reclamando. Assim somos nós também hoje, né? A gente reclama de tudo. E haja reclamação. Graças a Deus aqui em casa não tem reclamação da patroa e da pequena, pouca, só muita, mas nós somos um povo reclamão. Capítulo 11, começa a reclamação e a murmuração.
povo começa a pedir, sabe o que para Deus? Carne. O povo está comendo maná, não está satisfeito com maná e começa a pedir carne. E aí Deus dá para eles, quem sabe, aí o quê? Codornizes. Mandam lá um vento lá do sul que trouxe codornizes, trouxe carne para poder sustentar o povo. No 12, Arão e Miriam se levanta contra Moisés, os próprios irmãos se levantando contra o líder. O pastor, aqui no Brasil não ia ter jeito não, porque a gente come picanha. Se começasse a voar boi, ia dar errado, né? Mas como é que é isso? Você come o quê? Picanha. O que é isso? Você imagina aí, ó. Dá em árvore. Cair picanha, isso é bom. Eita, já pensou, você cair no boi do céu? Vixe! Aí, porco. O povo também gosta das carninhas de porco. Porco ia ser mais leve, moço. A picanhazinha de porco hoje não ia ser mal, não, viu? Você não. Tá bom, estranho, né? Ô, pastor, agora coisa que tem muito aqui no Brasil também é a tal de Arão e Miriamos. Aqui tem demais, viu? Tem. Ó, e tu quanto é lugar, ué? É o povo que se levanta contra os líderes, rapaz. Se levanta contra a liderança, que não é pouco. Lá no Ministério Infantil mesmo, nós passamos a roia dessa um dia desse aí, uns 2 anos atrás, aí, que o povo se levantando contra o pastor Beto, contra o senhor, que não foi fácil. Então isso acontece. Tudo quanto é lugar. Imagine lá no Egito, Arão e Miriam já se levantaram contra Moisés, né? E teve as consequências, que Miriam ficou leprosa, e aí quando Arão viu que Miriam ficou leprosa, que levantou contra Moisés, ele rapidão correu lá e pediu perdão a Deus, e pediu perdão para Moisés, e se redimiu. E eu queria falar o seguinte, quando alguém se levanta contra qualquer líder, contra qualquer ministério, faz com que o líder, faz com que o ministério pare. Aqui o povo parou durante o tempo que Miriam ficou leprosa, 7 dias, o povo ficou parado. Imagina o tempo que o nosso ministério ficou parado nessas lutas aí. Que vocês que estavam lá junto com, né, a gente que estava lá junto, a gente sabe o que aconteceu e a gente sabe o tempo que a gente ficou parado ali. Só um minutinho, por favor. Teve gente que acabou acordando aqui, aí eu só fui dar uma orientação rapidinho aqui para ela, tá bom? Perdão aí. Mas é assim, os filhos têm preferência. Onde que eu vi isso? Eu não sei não, mas eu vi alguém fazer isso. Os filhos têm preferência. Você é filho ou você é só criatura? Se você é filho, eu quero dizer para você que você tem preferência. Entenderam? Você é preferido de Deus. Não é preterido, não, é preferido. No capítulo 13, eles começam ali foi o momento que Moisés enviou os espias. Eu queria chamar a atenção de você para o capítulo 13 e para o capítulo 14, que são os capítulos-chave desse livro. Pelo menos no meu entendimento. Talvez no seu entendimento, quando você fizer esse estudo aqui, talvez você encontre aí uma outra chave. Mas eu, na minha percepção, no meu entendimento, esses são os 2 capítulos chaves desse livro. Primeiro, quando Moisés envia os espias, ele pega um líder de cada tribo ali e envia 12 espias para vigiar a terra. Foram bem escolhidos? Quem sou eu para dizer que sim e que não? Seria prudente enviar essa quantidade? Claro, é prudente. Mas nós temos que ter cuidado quem que a gente coloca para poder nos auxiliar. Porque desses 12 espias, se ele tivesse enviado só 2 espias, todo o povo teria entrado. Se ele tivesse enviado só Josué e Caleb, todo o povo teria entrado, porque ninguém iria disseminar dúvida no coração das pessoas. Todos, Josué e Caleb, eles iriam
colocar e plantar no coração das pessoas a esperança, iria plantar no coração das pessoas a fé, iria plantar no coração das pessoas ali que eles eram capazes, e todos iriam se inflamar num encorajamento e ia partir para dentro da terra e conquistá-la. Mas foram os cabeçudos que voltaram de lá preocupados com o tamanho dos gigantes, voltaram de lá preocupados com as barreiras que eles queriam enfrentar. E aí todo aquele povo foi consumido no deserto por causa desses 10 espias, né? Que duvidaram do poder de Deus, que duvidaram que Deus os levaria ali. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer que Deus vai nos levar aonde a gente quer chegar, que é no céu, que é na terra prometida, que é o lugar que Deus nos prometeu. Jesus Cristo falou que ia lá preparar o lugar e que nós iríamos para lá. E é nisso que nós temos que crer. Não podemos ficar prestando atenção nesses espias que estão dizendo que a terra é boa, mas que tem muita dificuldade de chegar. Não, a gente não tem dificuldade para poder chegar no céu. Basta crer e confiar em Jesus Cristo, que Ele vai nos levar até lá. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva até lá. E aqui tem a condenação no capítulo 14, quando o povo volta de lá, quando eles falam que a terra é boa, mas que tem gigante, que o povo quer voltar para o Egito, que o povo quer voltar para o pecado, o povo quer voltar, e falam que vai inclusive apedrejar Moisés, e aí Deus condena esse povo e fala com eles: olha, Deus perdoa, mas condena. Deus conduz aquele povo que não foi contado, que não era do seu exército, mas aqueles que foram contados a partir de 20 anos, somente 2 deles entraram na terra prometida. E nós sabemos que esses 2 é Josué e Caleb. A gente vai ver lá no livro de Josué que eles chegaram na terra prometida. No capítulo 15, Deus dá certeza que eles entrarão na terra. E você vai ler lá no capítulo 15 e você vai ver Deus falando que esse povo não vai, acima de 20 anos não vai entrar, mas a nova geração vai entrar na terra prometida. Então Deus dá certeza ao povo que vai entrar na terra prometida. No capítulo 16 a gente tem ali a rebelião de Corá, a rebelião de Datã, a rebelião de Abirão. Eu ontem até brinquei ali com o pastor Luiz quando ele falou que a mulher virou estátua de sal. Eu falei, mas é a terra, o senhor acredita então que a terra vai engolir esse povo? E a Bíblia nos fala que a terra abriu e engoliu as famílias de Corá, Datã e Abirão. E mais 250 homens que foram lá com seus incensários. Foram consumidos pelo Senhor. No 17, o cajado de Arão floresce. Deus mostra para o povo ali no capítulo 17 que só há um mediador entre Deus e o povo, quando o cajado de Arão floresce. E Deus nos mostra hoje, nos fala hoje que só há um mediador entre Deus e o povo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. No 18, gente, alguém aí quiser entrar e falar alguma coisa no microfone, abre seu microfone. Falei, André, me ajuda aí, pastor Luiz, dona Raquel, o pessoal aí já da falou Madeira tudo que eu ia falar, ué. Pois é, o cara fala tudo, não deixa a gente falar nada, fazer o quê? Vou continuar aí, tá ótimo. No 18, no 19, vai falar muito bom, Vitorino, muito bom, Vitorino. Parabéns, Vitorino. Pois é, para você, Deus contou com facilidade os cabelos aí, viu? No 18 e no 19, Deus vai falar a respeito dos dízimos, das ofertas, do dever do sacerdote, das primícias. Deus vai falar da herança do sacerdote. Deus vai falar no 18 e no 19 que os sacerdotes ali eles não vão ter nenhuma herança, né? Que eles não vão receber terra, que eles não vão receber nada disso, de como que o sacerdote vai se alimentar. No capítulo 20, nós vamos falar ali da morte de Miriam. E nós vamos falar da petição de Moisés, ali no capítulo 20.
né? Moisés viu a terra, mas Moisés não entrou na terra por causa da atitude dele. No capítulo 20, que Deus fala com Moisés assim: Moisés, olha, reúne o povo e fala pega o cajado aí, vão lá e vão falar com a rocha. Nós não precisamos agredir Jesus Cristo, nós temos só que falar com ele. Mas Moisés foi lá com ira e atingiu 2 vezes, né? Agrediu 2 vezes a rocha, ele agrediu Jesus Cristo. E por isso ele não entrou na terra prometida. Amado, ser líder não é fácil. Ser líder é complicado. Ser líder precisa ter maior discernimento. Moisés era líder desse povo, Moisés tinha visto a sarça pegar fogo, Moisés tinha visto tudo que Deus fez pela palavra. Deus fala com Moisés, vai lá e fala com a rocha, fala com Jesus Cristo lá, Moisés, conversa com ele, que ele vai dar água para vocês, água viva, e esse povo nunca mais vai ter sede. Mas Moisés foi lá com ira, nervoso, bravo, né, e agrediu. E ele agrediu com ira. Não foi só o ato de pegar o cajado e bater na pedra. Talvez você pegasse o cajado lá, batesse na pedra, o Pedrinha, dá água para nós aí, a pedra ia jorrar água. Mas ele bateu com força, com ira, com raiva. Nós temos que ter cuidado. Ireis, mas não pequeis. Ai, papai. No 21, é o momento que Moisés solicita passagem para os edomitas. No 21 também vai falar a respeito das serpentes, né? Deus manda serpentes ardentes para poder ferir ali o calcanhar do povo, para poder matar um bocado daquele povo lá, e quando a serpente está picando o povo ali, envenenando um monte de gente, matando um tantão, Deus dá ordem para poder fazer uma serpente e colocar na haste. Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em João 3, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada pessoa que olhava para aquela haste, que olhava para aquela serpente, era picado. Perdão. Olhava para a serpente, ele ficava curado do veneno. Com referência ao pecado. Quando nós olhamos para Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Temos que olhar e conversar com Cristo e pedir perdão dos nossos pecados. Amém, igreja? Do 22 ao 25, aí a gente vai ver o ministério de Balaão. Quem já viu falar no Balaão aí, o homem que conversou com a jumenta, ou a jumenta que conversou com o homem, não sei qual dos dois que aconteceu ali, mas eu acho que foi a jumenta que falou com ele. Né? A gente vai ver do 22 até o 25 esse ministério, quando Deus fala com Balaão para poder abençoar o povo. E Balaão abençoa o povo, mas o rei queria que o rei Balaque fez altar e colocou ali, fez sacrifício e pediu para que ele amaldiçoasse o povo, mas ele não amaldiçoou. Ninguém amaldiçoa aquele a quem Deus abençoa. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Se você é um abençoado de Deus, maldição alguma cairá na tua casa, na tua tenda, na tua vida, viu? Deus já te abençoou, então ninguém poderá te amaldiçoar, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção para voltar um pouquinho ali no 20, né? Na relação de Moisés ali, que o rei de Edom, né, os edomitas lá, não deram passagem pro povo, né? E ali teve um tiquinho de guerra também. Lá no 20, a hora que vocês lerem lá, vai lá ler o livro de Num, gente. É um livro bem legal e vai ficar mais legal agora, depois que vocês estão vendo aí o que Deus está falando com a gente, vai dar até ânimo para você poder ir lá ler o livro, né? No 26, nós temos o novo censo dos israelitas e nós temos também o censo dos levitas.
como lá no primeiro censo foi 603.550, aqui no segundo censo são 601.630 homens acima de 20 anos. Não foi contado também mulher nem criança. Então, provavelmente, 2 milhões de pessoas. Está chegando lá. E eu tô achando que mais, que o povo no deserto ali não tinha nada para fazer, não tinha televisão para poder assistir, só tinha umas guerrinhas para poder guerrear. Ele deve ter feito a festa ali, deve ter aumentado muito esse pessoal aí, viu? A questão dos levitas ali foram contados em torno de 23 mil, de um ano para cima. Homens, de um ano para cima. No 27, a partir do versículo 18, Josué é designado como sucessor de Moisés. Também vai falar que Moisés viu a terra, que ele sobe lá no monte, que ele vê a terra, mas que Deus fala com ele que ele não vai entrar na terra. E ele não entrou. No 28, no 29, no 30, vai falar das festas e as ofertas. Falará das ofertas daqueles 8 dias, né? Dos primeiros 8 dias ali, das ofertas, como é que serão feitas, a festa que foi feita, né? Vai falar do sábado. No 31, vai falar sobre as vitórias dos medianitas, sobre os medianitas, e a condenação das mulheres, né? Aquelas mulheres lá que durante a guerra, os hebreus, eles são muito espertos, gostam muito da mulher, como eu disse, lá no deserto eles não tinham muita coisa para fazer, era só guerra e caminhar, e marchar, e namorar. Eles resolveram pegar as mulheres lá do povo lá, né? E Deus ordena que todas sejam mortas, inclusive os filhos. Só as meninas virgens que não tinham se deitado com o homem que poderia ser separada para o povo de Israel. Né? As medianitas foram mortas. No 32, eles já estão ali na beira do Jordão, preparando. As tribos normalmente são orientadas ali de como atravessar, de como acampar. Daquelas terras ali eram férteis, e aí a tribo de Rubem e a tribo de Gad pede para poder ficar ali, porque eles eram criadores de gado, e aquela terra ali devia ter muito pasto, né? Ou tem muito pasto, e eles queriam ficar por ali para poder... E Deus permitiu que 2 tribos e meias ficassem ali, na beira do Jordão. Porém, o povo teria que atravessar o Jordão, lutar as guerras do povo de Israel, que tinham que ser lutadas, derrubar ali as muralhas de Jericó, enfrentar os gigantes, matar os gigantes, correr com eles de lá, que o povo teria que ir. Deus deu para ele a terra, mas com a condição de que eles fossem também lutar as guerras ali do povo hebreu. Muitas vezes, quando nós conseguimos aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos para Deus, né, a gente sempre ora pedindo para Deus fazer milagres na nossa vida. E quando a gente alcança a nossa bênção, a gente não quer nem saber do outro irmão, a gente não quer saber de orar pelo outro irmão, a gente quer só usufruir, a gente quer só usar aquilo que Deus nos deu, usufruir daquilo que Deus nos deu. Mas nós temos a obrigação de estarmos junto com nossos irmãos, conduzindo os nossos irmãos, lutando as guerras dos nossos irmãos. E é por isso que eu sou feliz nesse ministério infantil. Infelizmente, provavelmente eu vou me afastar do ministério infantil, mas eu sou muito feliz com esse ministério, porque eu sei o quanto vocês têm orado por mim, eu sei o quanto vocês têm lutado aí junto comigo, eu sei o quanto vocês têm dedicado o tempo de vocês em favor da minha vida. Sou muito grato a Deus por tudo que esse ministério tem feito na minha vida, e sou muito grato a Deus por ter permitido fazer parte desse ministério. No 33, vai falar a respeito dos acampamentos desde o Egito, todos os lugares onde eles acamparam, né? Lá em Ramas, quando eles fugiram lá de Ramsés até Sucote, depois até Etã, Pirrairote, vai falar de Mara, vai falar de todos os acampamentos, os lugares onde eles acamparam, vai estar ali no 33. No 34 vai falar a respeito da divisão das terras, de como que essas terras deverão ser divididas, né? Tira sorte, vai falar a respeito disso aí. No 34, né? No 35 vai falar a cidade dos levitas, e vai falar da cidade de refúgio, mais uma tipologia de Cristo aqui, né? Das 6 cidades de refúgio.
E no 36 vai falar a respeito das herdeiras, das mulheres que não... que vai falar a respeito do casamento delas, de como que vocês vão ver aí que as mulheres, né, uma das tribos não teve filho homem, aí um dos chefes só teve mulheres, e que as mulheres não são herdeiras, né? Mas aqui Deus determina, através de Arão intercede a Deus, e Deus vai orientar de como que será o casamento das herdeiras, de como que elas irão herdar, que elas têm direito à herança do papai. Esse livro, ele nos mostra Cristo do início ao fim. Já falei de algumas tipologias de Cristo, né, que está mostrando aqui no livro, e eu gostaria de encerrar esse pequeno estudo exatamente falando mais uma vez a respeito disso. Onde é que está mostrando Cristo no livro? Primeiro lugar, e que eu gostaria mesmo que todos entendessem, é a respeito do tempo, de como que foi feito ali a colocação das tribos, né? E no centro das tribos, no centro do acampamento, estava colocado o tabernáculo de Jesus Cristo, colocado no centro. Números no 3, do 40 ao 51, ele vai falar do pagamento pela falta dos levitas e a execução do serviço, né? Como é que, a respeito daquelas 5 flor de farinha que era entregue, né, a respeito dos pagamentos, como é que deveria ser feito o pagamento quando a pessoa pecava. E o pagamento pela falta, né, pelo pecado, dos levitas. E eu queria dizer para você que hoje nós não precisamos pagar nada, porque Cristo pagou na cruz até o último centavo. Então ele fala de um Cristo que irá pagar por todos os nossos pecados. Ele já pagou por todos os nossos pecados. Outra coisa que você vai ver no Números 19, no versículo 1, vai ser a cinza da novilha vermelha. Lá vai falar a respeito da cinza da novilha vermelha, que simboliza o pecado não intencional. Às vezes a gente peca por falta, né? E a gente peca por omissão. A gente peca de forma não intencional. João capítulo 1, 9, se confessares os nossos pecados, ele é fiel para perdoar e nos purificar. Então, toda vez que nós formos conversar com Cristo e falar a respeito do pecado, a gente confessa, inclusive, aqueles pecados que não são, da qual nós não somos culpados, né? Às vezes a gente peca por, como eu disse, sem a intenção de pecar. A serpente na haste, né? Que é uma tipologia clara de Cristo, quando as serpentes estão matando o povo e Deus ordena que faça uma serpente e coloque ela em uma haste e eleve-se acima para que todos que para ela olhem não morra. Todo aquele que olhar para a serpente não morra. Jesus Cristo foi crucificado, erguido, e todos nós devemos olhar para ele para que não morramos. E por último, que eu falei, a vara de Arão, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a vara de Arão que floresceu. Amém? Comentários, não vou deixar perguntas, não vou deixar que vocês não fazem mesmo. A Célia deixou aí trabalho para todo mundo, ninguém fez, não vou deixar não. Eu fiz, hein? Eu fiz no mesmo dia, hein? Você fez? O André tirou nota boa, hein? Por favor, complementação, por favor, alguém que quiser falar algo, o microfone está aberto e o tempo está aí. Eu quero agradecer pela oportunidade, quero dizer para vocês que é muito difícil para mim, porque eu não decoro. Eu tenho dificuldade de decorar, e vocês sabem disso, inclusive nomes. Mas Deus tem falado comigo, para mim foi muito bom fazer esse estudo.
Eu não sei se consegui passar, com certeza não consegui passar tudo aquilo que Deus falou comigo, mas ainda passou um pouquinho do tempo aí, falei durante 40 minutos, 40. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês aí, viu? Amém. Deus abençoe. Foi ótimo, Vitorino. Para mim foi excelente, pastor. Acho Foi que muito bom. foi muito bacana a forma que você expôs aí o livro de Números, né? Eu gosto muito do panorama do Velho Testamento, porque são livros que, às vezes, a impressão, né? Minha impressão, a gente fala muito do Novo Testamento, nas pregações, na igreja e tudo, mas quando a gente vai vendo detalhadamente cada livro do Velho Testamento, dá a sensação que as séries de Êxodo, né? E o que o senhor está falando aí, eles são encantadores, que os ensinamentos que tem ali em cada um são profundos demais, né? Então, eles nos orientam como viver. Então, e acho que o senhor expôs aí os números com excelência. Né? Muito bacana mesmo. Né? Para mim, Nem super. tanto, chefe, nem tanto. Alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário, como sempre, né? Não pode falar. Boa, André, boa. Eu puxei esse oriente ontem, foi para isso mesmo. Eu achei a aula muito interessante, Vitorino, porque a gente vai lendo e às vezes fica meio repetitivo, a gente não consegue absorver a lição que o livro quer nos dar, né? E aí, à medida que você foi dando uma aula, eu fui fazendo uma analogia aqui com a nossa vida, né? Porque a gente começa lá no Gênesis, sendo criados por Deus, e aí depois nós, por causa do pecado, nos tornamos escravos, né? Aí Deus manda um libertador para a nossa vida, no caso desse povo, na época foi Moisés, e aí a partir do momento que somos libertos do pecado, é preciso colocarmos a nossa vida em ordem, porque o livro de Números, pelo seu estudo que eu percebi, é Deus colocando as coisas em ordem, né? Ele já não te dá a terra prometida. Primeiro, para você chegar à terra prometida, você tem que colocar a sua vida em ordem, né? E aí, para você chegar até a terra, depois que a vida está em ordem, tudo está organizado na sua vida, aí vai ter a batalha, né? Que aí vai ser o meu estudo lá em Josué, daquela 2 domingos, né? Porque a vida da gente tem luta, mas para a gente vencer a luta, Deus tem que estar à frente, a nossa vida tem que estar em ordem, para Deus estar à nossa frente. E aí eu consegui absorver e entender isso de uma forma muito interessante, muito legal. Muito boa a sua aula. Deus te abençoe. Amém. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Não? Tá, então, o Vitorino, faz a oração nos despedindo. Amém. Senhor Deus, nós queremos agradecê-lo por este momento que passamos juntos aqui, papai. E que esse estudo, Senhor, que fizemos, não pare por aqui, que possamos continuar pesquisando, que possamos continuar buscando do Senhor em nossas vidas e que possamos aprender mais e mais do Senhor em nome de Jesus. Te agradecemos por este momento junto, te agradecemos por estarmos te servindo, mesmo distantes um do outro, colocados aqui somente pela internet, somente pelo canal virtual. Mas que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela ideia do pastor Luiz de termos essas aulas, de estarmos pesquisando junto. É muito bom, Senhor, fazer os teus estudos, é muito bom estudar a tua palavra. E que a tua vontade prevaleça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 E como é que é aí a saudação aí? Como é que nós devemos nos despedir? Ele pega lá. Está lá em Números. Como é que foi lá? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Você é filho de Israel, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa semana para todos. Até semana que vem. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.
Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Paz. Paz.